E aí galerinha, tranquilidade? Bora para mais um videozinho aqui da análise exploratória de dados. No vídeo passado eu falei sobre o que são variáveis e observações, né? Agora, nesse outro vídeo, veja que eu desci pra caramba, inclusive. Neste vídeo eu vou explicar sobre a diferença desses tipos de variáveis. Vou começar neste vídeo, para ser mais exato. Agora vamos tratar sobre os dados numéricos, né? Então, tem aqui os dados, colocar uma corzinha melhor. Numéricos. Os dados numéricos. Então, os dados numéricos nós podemos dividir em dois, que neste caso nós estamos tratando. Neste caso não, né? Em si, os dados numéricos são divididos em dois, que são os dados discretos, né? São os discretos e os contínuos. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que quando nós estamos tratando sobre os dados contínuos, né, então vou começar por ele, os dados contínuos eles podem ser, eles têm uma quantidade infinita de valores entre eles. Como assim? Por exemplo, o Volvo 142E, quando nós estamos tratando de milhas por galão, que neste caso é essa informaçãozinha aqui, o que acontece? Entre o 21 e o 22, eu tenho N números. Então, por exemplo, eu posso ter um carro que ande 21,43, 30,218, 12,4127001135 e assim sucessivamente. Entre estes dois números, entre o número 21 e o número 22, ou entre o número 30 e o número 31, entre o número 0 e o número 1, existem infinitas, vamos chamar assim, frações entre eles. Então, nós estamos tratando aqui, por exemplo, milhas por galão. Nós estamos tratando também deste que é o peso. Então, nós temos, sei lá, 13 quilos, mas nós estamos simplesmente resumindo esses números. Estamos simplesmente arredondando eles ou para cima ou para baixo. Então, por exemplo, eu falar que eu tenho 30 quilos, não quer, se tiver 30 quilos também, nossa, eu estou com 85. Se eu tiver 85 quilos, não quer dizer que eu tenha exatos 85 quilos e que entre 85 e 86 não exista nenhum espaço. Quer dizer simplesmente que eu peguei esse número e eu arredondei ou para cima ou para baixo. Ok? Então, essa é a diferença entre números contínuos. Vou colocar, por exemplo, aqui 3,14. É uma diferença de número contínuo. Por exemplo, agora, falando sobre os números discretos. Quando nós estamos tratando sobre dados numéricos discretos, a diferença é que eles têm um intervalo fixo, um intervalo conhecido entre um e outro. Então, quando nós estamos tratando, por exemplo, de pessoas, então eu tenho aqui uma pessoa, eu tenho duas pessoas. Estamos tratando sobre pessoas vivas, tá? Então, por exemplo, eu não poderia ter aqui meia pessoa, né? Então, tirando alguns acidentes ou alguns problemas genéticos, mas eu não posso simplesmente pegar uma pessoa e serrar ela no meio. Então, eu estou tratando sobre coisas contínuas, estou tratando sobre números reais. Então, quantidade de pessoas, quando nós estamos tratando também, inclusive voltando aqui, nós estamos tratando, por exemplo, sobre quantidade de marchas, né? Então, a quantidade de marchas, por exemplo, não, quantidade de marchas não, desculpa, que a quantidade de marchas eu classifico sobre quantidade de marchas. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, quer ver? Um número, cavalo de potência, por exemplo, ele é um número discreto. Por quê? Porque eu posso ter N números abaixo, aqui ele simplesmente só está arredondando. Um número discreto, por exemplo, quando eu estou fazendo uma determinada contagem, eu quero saber quantos brasileiros eu tenho numa determinada observação. Então eu vou ter 3 brasileiros, eu vou ter 4 brasileiros, eu vou ter 10 brasileiros. Eu não posso ter 11,5 brasileiros, por exemplo. Ok? Então essa é a diferença entre números, um dado numérico, uma variável numérica, entre discretos e contínuos. E veja que, como eu quase caí, inclusive, aqui explicando, que existe uma pegadinha que mesmo eu estou tratando sobre números, nem sempre eu observando que aquela informação é o número, ele é realmente uma variável numérica ou não. Como, por exemplo, marcha, e eu vou explicar isso
no próximo vídeo. E só para finalizar, quando nós estamos tratando sobre dados numéricos, nós estamos tratando sobre os números, ou sobre as informações, desculpa, quantitativas. Então, quando nós estamos tratando sobre números, nós estamos tratando sobre variáveis quantitativas. Medimos quantidade realmente, como já diz o próprio nome. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado sobre dados numéricos. No próximo vídeo eu vou entrar sobre os números, ou as variáveis, desculpa, categóricas. Beijos e até mais!